Faço excepcional dia, né? Hoje é dia de ler provérbio. Provérbio do livro da Bíblia. Que maravilha, né? Quando a gente aprende, sempre um pouquinho mais, né? Hoje a gente vai falar em Mateus 13, né? A parábola do semeador. E quando a gente aprende palavra, é porque parábola, né? É porque toda parábola ela contava, né? Um conto para que as multidões ouçam e entendem, né? Jesus falava, né? Falava a vocês discípulos, então, que foram entregues o conhecimento e o mistério de Deus. Quando a gente lê parábola, a gente sabe que é um recado para os reinantes, né? E parábola não é uma história para todos possam entender, né? Parábolas são códigos do reino, aqueles que estão mais próximos. Quando a gente aprende isso, a gente vê que é um convite para entender, né, a conduta do reino. E os códigos são símbolos, né? Quando entende que é discípulos, alguém que governa, né? Então, em cada momento que a gente lê a parábola, a gente aprende um pouquinho. E a gente está aqui, né, para entender e compreender cada vez mais. E parábola do reino é como a gente dissesse: eis-me aqui, Jesus, todos os dias para dar um recado, né? E o recado é esse. E ele nos dá tudo, né? Ele dá tudo para nós. Então vamos fazer algo diferente, né? Parábolas são recado para os reinos e reinantes. Quando a gente sabe isso, a gente sabe que a gente quer aprender sempre um pouquinho mais, né? E parábolas são recados. E então a gente vai ler agora, né? Essa parábola que é muito importante, né? E a diferença sempre é em ouvir, né? Ouvir e entender. E aqui Mateus, né? Jesus fala: faço essas coisas para pouco entender. Então, parábola é a mensagem de quem é reinante. Então vamos ler parábolas do semeador. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e foi assentar-se à beira do mar. Uma grande multidão reuniu-se ao seu redor e por esse motivo entrou num barco e assentou-se e o povo estava de pé na praia. Jesus ensinou-lhes então muitas coisas, e por meio da parábola, como esta: eis que é o semeador que saiu para semear. Enquanto realizava a semeadura, parte dela caiu à beira do caminho e, vindo as aves, devoraram. Outra parte caiu no terreno rochoso, onde não havia uma fina camada de terra e logo brotou, pois o solo não era profundo. Então, há 4 tipos de terra, né? Há 4 tipos modelo de terra, né? Uma que é rochosa, né? Essa aqui, no provérbio não, em parábola 5 diz assim, né? O terreno rochoso havia uma fina camada de terra e logo brotou, e o solo não era profundo. Daí, assim, profundo, né? Porém, quando veio o sol, as plantas queimaram e, por não terem raízes, secaram. Então, em cada terra foi plantada, né? Cada tipo de terra. Então, essa deu esse problema, né? Vamos para a segunda terra. A outra parte caiu entre espinhos e estes, ao crescer, sufocaram as plantas. E contudo uma parte caiu em uma boa terra, produzindo generosa colheita a 160 por 30.
Então, aquele que tem ouvido para ouvir, que ouça o propósito das parábolas. Então os discípulos aproximaram dele e perguntaram: por que ele falas por meio de parábolas? O que ele respondeu: porque vós outros foi dado conhecimento, a vós e outros foi dado conhecimento e o mistério do reino dos céus, mas eles não foi concedido. Pois a quem tem mais, eu lhe dará terra em abundância, mas o que quase não tem, até mesmo que ele tem, será tirado. Jesus fala aqui, né? Quem tem mais, ele dá mais. Então, quem faz mais, né? E aqui, no Provérbio 14, diz assim: aqueles que cumprem a profecia de Isaías, ainda continuamente sejais ouvido para entender, e eu mesmo sempre que sejais vendo, nunca percebereis. Posto que o coração deste povo está purificado à vontade, e escutaram-os com os meus ouvidos e fecharam os seus olhos, para evitar enxergar os olhos. Então, aqui no Provérbio 15, aqui, ele fala com grande sabedoria, né? O posto que o coração deste povo está purificado, mas a má vontade de escutares por seus ouvidos, fechar os seus olhos para evitar de chegar com os olhos. Ouça com os ouvidos e compreende com o coração e converte e seja por mim curado. Então, mais abençoados são os vossos olhos, sempre enxerguem, e os vossos ouvidos que ouvem. Pois com certeza eu vos afirmo que muitos profetas, os justos desejaram ver e vedes e não viram, e ouviram e não ouviram. Então nessa parábola existe um segredo, né? Como plantar, né? Tem vários tipos de plantar. E como plantar? E semear semente boa, né? Então tem que escolher a terra boa, né? E quando a gente sabe que é como se a parábola de hoje, né? A parábola não é uma história, né? Mas sim um conhecimento que a gente aprende todo dia. E aqui ele diz, né? Tem 4 tipos de coração. A terra e o coração significa o coração. Fruto precisa um processo, né? E o processo vem de algo que cresceu e germinou e caiu. Então, a terra significa o coração. Quando a gente aprende isso, a gente sabe que coração bom, né? Coração leal, dá o certo, né? A plantação certa. E sempre existe um processo de aperfeiçoamento em tudo que faço na vida, né? Em tudo naquilo que eu olho com os olhos, né? E com olhos bons, né? E meu coração vai ser bom. Quando a gente coloca olhos bons, o coração vai ser bom. Então Jesus disse: aquele que tem ouvido para ouvir, ouça. Ouvir é um dos primeiros mandamentos, né? Então, lá em Israel, Israel, ouça que eu tenho para te pegar em todos os momentos e tenho ouvido. Se me der ouvido, eu dou recompensa. Então Jesus sempre coloca, né? Tem uma grande diferença entre multidão e discípulo. Isso a gente já aprendeu bastante, né? Então, discípulo é multidão. Então, discípulo significa aprender, né? Cada momento que a gente lê parábola parece que tem um significado diferente. Não é a mesma coisa. Ela sempre traz um conhecimento diferente. Então, discípulo é aqueles que estão mais próximo de Jesus, ouvindo e aprendendo. Multidão sempre vai reclamar, né? Porque as pessoas querem aprender, mas tem que pagar um preço, tem que estudar, não é só querer aprender, né? Tem que estudar tudo o que quer. E discípulo, então,
Jesus aproxima, né, sempre dos discípulos para ele entender, né, ainda mais do que a parábola. E quando a gente aprende que cada parábola tem um significado, né, tem um momento, né, e quando a gente sabe que o terreno é o coração está representando uma terra, a gente aprende algo novo, né? Eu sou, e quando a gente diz eu sou a terra boa, né, de Jesus, é porque a gente quer plantar alguma coisa boa para que as pessoas entendam, né, que isso faz parte da nossa vida, né? Então, a gente sempre aprende e quando a gente aprende, a gente não depende. E quando a gente aprende aqui nessa parábola que tem 3 tipos de terra boa, e o que está em cima da superfície, né? Uma tem espinho, outra... uma tem lugar certo, né? E quando a gente pega aquilo com certeza, a gente planta, né, no lugar certo. Então hoje a gente aprendeu a parábola do semeador, né? Então, em cada momento a gente aprendeu um pouquinho mais, entendeu que a gente tem que plantar, a terra boa é o coração e tem que plantar uma semente boa, né, para dar frutos. Então, hoje a gente aprendeu um pouquinho mais sobre a parábola do semeador. Então, vamos buscar isso para a nossa vida, né, para os nossos momentos. E o ambiente pode sufocar, às vezes, a semente, né? Então, tem que cuidar onde você planta, né? O ambiente pode sufocar a semente e quantas sementes já foram sufocadas por causa do ambiente, né? Quantos processos, se a gente pensar nisso, a gente vê que tem muito processo Então, tem o primeiro terreno, a gente vai ver agora, né? Há 4 tipos de terreno. O primeiro terreno é duro e o coração de orgulhos. O segundo terreno recebe uma boa palavra de alegria, mas tem profundidades e precisa buscar conhecimento. O terceiro, semente, foi sufocada pelo ambiente e pode ser preocupações, perseguição se faz e precisam vencer. Então, crescer rápido é dar resultado, é a melhor forma de curar as pessoas. Resultado cura. E quando a gente aprende que resultado cura, né, a gente vai sempre em busca, né? E a semente foi sufocando, né? Em cada momento aqui nessa parábola, Jesus fala de uma maneira que tem que plantar um coração bom, que tudo veio para multiplicar, né? E quando a gente aprende, a gente busca mais conhecimento, né? Então, hoje a gente leu a parábola, né? A gente aprendeu a parábola do semeador. Então, a gente entendeu que existem vários tipos de coração. Ele está contando a história para nós. Há vários tipos de coração. O coração do terreno. O terreno duro é o coração orgulhoso. O segundo é o terreno, recebe boa palavra, com alegria, mas não tem profundidade, né? Preciso buscar conhecimento. E a terceira semente, que foi sufocada pelo ambiente e preocupações e perseguidos, né, por vozes. Então, a gente tem que plantar, né, para crescer rápido, dar resultado melhor. E forma de curar as pessoas, né, com resultado. Que maravilha, né? Aprendemos um pouquinho mais. Então, vamos respirar fundo, né, 3 vezes e vamos fazer uma oração. A Ti, meu Deus, te rendo graças porque o Senhor é bom. Obrigado, Senhor, pelo seu amor, a sua graça, a sua misericórdia. Perdoai meus pecados, iluminai meu caminho, aliviai minha cruz, tirai os maus pensamentos e abençoe todos que estão do nosso lado.
Valeu? Tchau. Vamos terminar a live? 4, 3, 2, 1.